Vamos falar sobre operações com os pandas data frames. A maioria das operações que a gente conhece no contexto de base de dados, na verdade, são operações realizadas entre séries. Ou seja, o que vai ser mais comum quando eu trabalhar com data frame? Eu posso pegar aqui, por exemplo, quantidade, salas, e deixa ele preencher aqui, salas utilizadas fora e somar, por exemplo, com a quantidade de salas utilizadas dentro. Isso me daria a quantidade de salas total de uma escola. Então, geralmente, é esse tipo de operação que a gente vai fazer. A gente vai selecionar uma série aqui, vai selecionar outra série aqui, e aí a soma de séries me dá o resultado final que eu quero aqui. Só que o que acontece? Se eu tentar fazer uma operação que seja entre uma série e um data frame, isso aqui vai dar um erro de memória, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse alguma coisa como pegar esses dois caras aqui, então vou colocar isso aqui numa única seleção, né? Porque aí a gente sabe que a gente está selecionando o data frame e fizesse, por exemplo, isso aqui dividido pela quantidade de salas existentes. Não execute, pelo amor de Deus, essa célula aqui, porque se você executar esse cara aqui, ele vai dar um memory error. Diferente do que a gente do que a gente imagina aqui, essa execução, o Pandas não vai entender automaticamente que eu deveria fazer essa operação coluna a coluna, na qual eu deveria dividir o valor de um valor, o valor dessa coluna por essa coluna e depois o valor dessa coluna por essa coluna. O mesmo vale para as operações de mais e menos aqui. Nesse caso, ele vai dar um erro grave de memória. Por quê? Porque ao fazer essa operação, o Pandas vai tentar fazer um broadcasting que vai ser um broadcasting bem esquisito. O broadcasting tradicional do NumPy, a gente sabe como ele funciona, né? Nesse caso, eu tenho um array. Vamos supor que fosse um array de 200 colunas e uma linha, e 200 linhas e duas colunas, né? E aí eu estou tentando fazer o broadcast disso com um array de 200 por 1. A gente sabe que o resultado desse cara aqui, quando a gente faz o broadcast dessa operação, deveria ser um 200k por 2, né? Isso aqui seria o resultado da operação com array. Entretanto, nesse caso, o Pandas não faz o broadcasting nesse formato, porque meio que ele faz o broadcasting por índice. E aí, por conta disso, quando a gente for fazer qualquer operação que envolva múltiplas colunas ao mesmo tempo em data frame, a gente vai utilizar aqueles métodos de operação matemática que a gente viu antes. Então, se você lembrar, quando a gente olhou para séries, a gente viu os métodos multiply, divide, sum, eu acho que era um dos métodos. Aqui não vai ser diferente. A gente vai pegar, por exemplo, esse cara aqui, e eu estou querendo fazer uma divisão. Aí eu vou falar, olha, faça o divide desse cara com esse cara. Só que aqui, quando eu estiver fazendo a divisão de um data frame por uma série, ou de um data frame por outro, é muito importante que eu especifique em que direção vai ser realizado esse cálculo. Então, nesse caso, eu quero dividir essa coluna por essa e essa coluna por essa. Significa que a direção dos cálculos deveria ser feito na direção de linhas. E aí você vai ver que ele vai ter o resultado, que é o tamanho da base de dados que a gente espera. Eu acho que eu peguei um exemplo ruim, porque esse QT salas existentes, ele está tudo nulo aqui. Então, vamos pegar uma outra coluna só para vocês verem o resultado. QT salas, eu acho que tem um totais. Não existe esse campo. Vamos, ao invés disso, pegar o QT salas utilizadas aqui, que a gente conhece. Isso aqui deveria dar... Opa! Deveria dar 100% em todos os casos, né?
E aí a gente vai ver, bom, na verdade, a soma dos caras deveria ser 100% nesse caso, 100% das salas são dentro, aqui também todos os exemplos, 100% das salas são dentro. E aí, a mesma coisa a gente poderia fazer multiply, que a gente viu que era uma operação possível, e assim vai.